Precisamos entender também, queridos, que quando nós observamos no Evangelho de Marcos e de Lucas, eles falam exatamente sobre o reino de Deus. E Mateus, ele prefere falar reino dos céus. Há um entendimento que Mateus, por escrever aos judeus, e os judeus ser muito cuidadosos com relação em falar o nome de Deus, Mateus então preferiu usar reino dos céus. Isso também não quer dizer que os demais evangelhos sinóticos, escritos por Marcos e Lucas, contradizem no evangelho de Mateus, escrito pelo próprio Mateus, contanto que reino dos céus e reino de Deus serão ou são a mesma coisa. Observe, meus queridos irmãos, que o reino dos céus, entendemos que o reino dos céus, ele é tanto presente como também futuro. Nós precisamos viver o reino dos céus presente aqui, neste momento em que nós estamos. Observemos também, meus queridos irmãos, que Mateus escreveu no capítulo 7, quando Jesus começou a pregar, e a mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus disse: olha, arrependam-se, porque já chegou o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. É triste quando nós percebemos que há algumas pessoas entendendo que esperam viver o reino de Deus ou o reino dos céus, esperando o milênio, aonde Cristo reinará juntamente com a igreja que estará com ele. Mas nós precisamos, lá nós vamos viver, lá ele vai reinar no milênio, e nós vamos também reinar com ele. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. João Jonas, o pastor Raifran, escrevendo sobre a biografia de João Jonas, ele disse que teve uma visão, que lá no milênio ele vai ser governador. Então, entendemos que lá nós vamos reinar com Cristo também. Eu não sei o que você lá, mas uma certeza eu tenho, que eu vou estar lá, e eu vou reinar com Jesus. A igreja vai estar lá, você vai estar lá, porque nós vamos fazer parte do arrebatamento, se não do arrebatamento da primeira ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Reino dos céus. No presente, o reino dos céus é o reino que não tem pecado. Fica entendido, queridos, que nós devemos viver nesta vida não sendo servo do pecado, não sendo escravo do pecado, não vivendo uma vida na prática do pecado, porque aqui nós já precisamos viver o reino de Deus, viver o reino dos céus. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 13, Paulo disse: Deus, que Ele nos tirou das trevas, veja bem, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós não estamos em algum lugar, você não está em qualquer lugar, você faz parte do reino de Deus, você faz parte do reino dos céus, você é cidadão deste reino. Por isso é que neste reino há alegria, no reino dos céus há prazer, no reino dos céus há felicidade, no reino dos céus há esperança, no reino dos céus há vida, no reino do céu há gozo, no reino do céu estamos livres do mal, no reino dos céus o diabo não nos toca, no reino dos céus nós estamos prontos para adorar
a Jesus. No reino dos céus, o crente glorifica. No reino dos céus, o crente adora. No reino dos céus, o crente sente a presença de Jesus. E ele chama por Jesus. E ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque ele vive o reino dos céus aqui no presente. Quando alguém não entende que ele está vivendo o reino de Deus aqui, ele começa a se misturar com as coisas, ele começa a adiantar as coisas, ele começa a fazer as coisas que não pertencem ao reino dos céus. Mas quem entende que está vivendo o reino dos céus, ele caminha firme olhando para Cristo, ele vive atento, vigilante como servo, ele vive com os ouvidos afinados, esperando o ressoar da trombeta, porque ele está esperando Jesus, ele está esperando o noivo. Então, querido, vivamos o reino de Deus aqui presente. Ah, pastor, é impossível, como pode? O reino de Deus é algo muito santo, mas a Bíblia diz que eu e você somos santos. Bendito seja o Senhor. E se esse reino é santo, ele é habitado por santos. Bendito seja Deus. Se você é santo, você pode fazer parte deste reino que é santo. Então diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A parábola diz que são 10 virgens. E a virgindade na Bíblia é sinônimo de pureza, de lealdade, de afinidade. Quando nós olhamos para o que diz que há 10 virgens, o interessante, queridos, é que a parábola vai dizer mais na frente que havia 2 ou 5 que eram prudentes e 5 que eram imprudentes, 5 que estavam atentas e 5 que não estavam atentas. Mas começa dizendo que havia, ou que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Pureza. Para viver no reino de Deus tem que ser puro. Bendito seja o Senhor. Para sentir a presença de Deus tem que ser puro. E para ser puro tem que deixar que o anjo de Deus venha e ele toque a nossa boca e ele purifique o nosso pecado, assim como nos falou a pregadora que nos antecedeu. Só sente a presença de Deus quem está puro. Só espera a vinda de Jesus quem está puro. Só sente a presença de Deus quem vive pureza. Só vê os céus abertos quem sente pureza. Só tem vontade de orar quem está puro. Só tem prazer de ler a Bíblia quem está puro. Bendito seja o Senhor, glória a Deus. Só tem vontade de saudade do céu quem está puro. As 5 que eram imprudentes estavam juntas, elas não estavam separadas. E alguém pode dizer: mas tem alguém que dá tanto trabalho, alguém que é tão complicado na igreja, e por que está? Deixa, Deus está vendo, Deus está cuidando, Deus está olhando, Deus está dando oportunidade, tempo, para que essa pessoa se lembre do reino e se encaixe no reino que é santo, no reino que é puro, e que ele aguarde Jesus em pureza. Bendito seja o Senhor. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, mesmo entendendo que Jesus pode voltar antes que eu termine de pregar. O céu pode se rasgar, a trombeta pode soar, nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Se você tem esta esperança, se você tem pureza para esperar esta hora, o noivo vai vir e não demorará. Oh, louvado seja Deus para sempre. Nós vivemos uma geração em que corre um para um lado, corre outro para outro. Um pensa em resolver uma coisa aqui, ali e acolá. Um se prepara de uma coisa aqui, ali e acolá. E muitas vezes estamos deixando aquilo que é mais importante em segundo plano, em segundo momento. Mas é tempo de levarmos as coisas equilibradas. É hora de levarmos as coisas equilibradas.
é preciso se formar, é preciso se estruturar, é preciso viver bem aqui na terra, é preciso sim, mas é preciso também orar, é preciso se consagrar, é preciso buscar, é preciso viver a santidade, é preciso viver pureza, é preciso chegar-se mais a Deus, é preciso se humilhar diante de Deus, é preciso nos arrepender para viver o reino aqui na terra. Aleluia. As 10 virgens, as 10 estavam juntas, e todas as 10 tinham lâmpadas ou lamparinas. Você viu que não havia diferença, as 10 estavam juntas, todas elas tinham lamparinas. E as lamparinas estavam ali tudo parecida. Quem conhece a lamparina, ela tem ali, ela tem um canudozinho, depois tem um pavio, e o pavio fica assim fora, você bota o azeite dentro, o óleo, a querosene, e aí você acende e ela fica acesa, a lamparina. Era tudo parecida. Eram todas parecidas. Estavam todas trajadas, mas tinha uma diferença das prudentes para as imprudentes. Aonde era que estava? Não era algo exterior, irmão André, era interior. Era o interior, porque nós vemos o exterior, nós vemos aquilo que está visível, mas Deus vê o que está dentro do coração. Deus, Ele sonda os pensamentos, Ele vai no teu subconsciente, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que nós estamos pensando, porque Ele olha para dentro, Ele olha para aquilo que está na parte interna. Bendito seja o Senhor, assim como Ele vê também o externo. Aquelas que eram imprudentes, tomando as suas lâmpadas, pegaram todas as lâmpadas, todas saíram. E aquelas 5 imprudentes, que a Bíblia chama de loucas, de nécias, pegaram as suas lâmpadas, somente elas, mas não levaram o azeite, somente o que estava ali dentro. Tem muitas pessoas que vivem assim, pessoas que estão conformadas com a vida que estão levando. Eu canto no vocal, eu canto sempre na equipe de louvor, eu sou participativo, eu sou um crente ativo, eu estou vivendo. Mas então, é preciso ter mais, não é preciso somente ter isso, é preciso ir mais além, é preciso ir mais profundo, é preciso evidenciar mais alguma coisa. Elas pegaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. E na simbologia do casamento, é quase parecido lá no Israel, o negócio parece que veio para cá, que o noivo sempre atrasa. A noiva. O noivo chega, mas a noiva, né, meu Deus do céu. Mas percebam que quando ele tardou, a Bíblia nos diz que elas tosquenejaram, cochilaram, e logo pegaram no sono pesado. Mas observemos também que as prudentes, elas levaram azeite. Veja que primeiro nas imprudentes, o texto diz que elas pegaram as lâmpadas e não levaram azeite. As prudentes diz primeiro, elas pegaram o azeite e depois que pegaram as lâmpadas. Isso aqui é algo espiritual para nós, irmão. Isso aqui é revelação de Deus para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Azeite é Espírito Santo, é símbolo do Espírito Santo. Elas estavam preocupadas, era com o Espírito Santo. As outras coisas, a boa roupa, a boa voz, a boa tonalidade, tudo mais vem depois. É primeiro vida espiritual, é primeiro o azeite na vida, é primeiro a unção de Deus na vida, e as outras coisas vêm logo. As outras coisas é que segue. Bendito seja o nome de Jesus para sempre.
Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É primeiro o reino, é primeiro o azeite, é primeiro vida espiritual, é primeiro o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Atentemos bem. As imprudentes pegaram suas lâmpadas e não levaram o azeite. Qual é o mais importante, a lamparina ou o azeite? É o azeite, porque sem o azeite a lamparina não tem serventia nenhuma. Mas as prudentes pegaram o azeite e também as suas lamparinas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E quando mesmo lá estava acabando, porque demorou, as dela tinha reserva. Elas tinham reserva para suportar. Ela tinha as reserva para aguentar. É por isso que nós estamos vivendo dias que só vai suportar os dias maus quem tem azeite de reserva. Só vai suportar os dias maus quem tem as lamparinas, quem tem o azeite, o Espírito Santo, para suportar as coisas que estão por vir por aí. Aquelas que não se prepararam ficaram atormentadas. Está acabando. Empresta a luz do azeite. Não dá, vai acabar. E nós vamos ficar no escuro. O noivo vem e nós não vamos poder alumiar a chegada do noivo. Como é que vai ser? Glória a Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele disse: vós sois a luz do mundo. O crente, ele tem que brilhar nesta terra. E quando Jesus, ele olha para a igreja, ele vê luzes. Bendito seja o Senhor. Luz que brilha, luz que está acesa. Bendito seja o Senhor. Luz que não se apaga. Bendito seja Deus para sempre. Você já viu aquela pessoa que ele recebe um determinado cargo na igreja no começo do ano, no início do ano, e ele vai indo, vai andando. Quando vai se aproximando do final do ano, parece que o azeite vai acabando, parece que a lamparina vai se apagando, e ele vai dizendo: eu não estou aguentando mais, este povo não está vindo mais para o vocal, este povo não está vindo mais para a igreja, para o culto de ensino, este povo não está vindo mais para a oração. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, querido, mas se você tem azeite, você vai continuar firme. Se for só você, você adora. Se for só você, você serve. Se for só você, você não desiste. Se for só você, você vive o reino. Bendito seja o Senhor para sempre. É decisão que temos que ter para viver o reino de Deus. As prudentes tinham azeite suficiente para aguentar. Quem é prudente, ele aguenta. Já viu aquele que diz: pastor ou dirigente, irmão, fulano, eu vou entregar porque não aguento mais. Não dá mais. Não dá mais. É certo que existem os motivos justos, aplausíveis, entendidos, e Deus aprova. Mas eu estou falando daquele que vem com coisas que Deus não aprova, que a gente não sente que é de Deus, é algo meramente humano, é algo que Deus não está aprovando, e é com isso que nós devemos ter cuidado. Mas nós precisamos ter azeite suficiente para preservar, para continuar, e aquele que começou a boa obra em nós, ele vai finalizar para a glória de Deus. Vivemos o reino de Deus, aguardando a vinda de Jesus, porque logo o noivo vai vir, logo a trombeta vai soar, com alarido, com voz de arcanjo, e nós seremos arrebatados para o Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos chegar para o final do nosso culto. Eu não sei se tem alguma pessoa que precisa ser crente,
Então, você está convidado para aceitar a Jesus como seu Salvador hoje. Você está convidado. Aonde está uma pessoa para aceitar a Jesus? Convide esta pessoa, irmão. É seu amigo, é seu vizinho, é seu parente. Então, faça uma força por ele, traga ele, porque muitas vezes precisa essa mãozinha de força, não é? E a gente está aqui é para isso mesmo. Que pode ser um campo missionário, um templo, né? Às vezes tem 2, 3, 4, 5, 10 pessoas não crentes. É a hora de nós realmente ajudar, estimular esta pessoa a aceitar a Jesus como Salvador. A oportunidade está franca, estamos convidando você. Me lembro que eu fiz um apelo uma vez numa igreja. Era um domingo e o templo estava cheio e tinha umas pessoas descrentes e tinha um cidadão que vinha mais para cá, bem do meio, mais ou menos mais perto do púlpito. Então eu convidei e aquele homem, eu via que ele estava com muita vontade, ficou de pé e não decidiu. Eu comecei a insistir, mas não pode insistir muito para não se tornar imprudente, né? Então, convidei, mostrei muitas coisas. Aí, até que ele respondeu, disse: hoje não, mas sábado eu vou querer ocultar na minha casa, eu vou ser crente. O senhor vai ser crente logo, domingo, sábado já é comemorar a vitória. Ah, não. E no outro dia, irmão, ele morreu num acidente tão rápido assim, né? Perdeu a oportunidade. Então, por isso que a gente insiste, né? Porque quem sabe, conhece as Escrituras, sabe que é um perigo muito grande de uma pessoa estar diante de um desafio, que é um apelo para aceitar, e ele resiste. É um negócio muito perigoso. Meus irmãos, abra a harpa cristã de vocês, no número 127, e agora é com os varões, não é? Nós vamos despedir com os varões hoje, não é? Mas os varões vão cantar até ficar vermelho, só de poder, hoje, nesse culto aqui. Quem ainda está na esperança de receber poder? A promessa continua de pé. Então, todo mundo fica de pé. Antes de encerrar, que nós vamos encerrar com esse hino, eu estou avisando que também tem venda, tudo para ajudar na obra ali, viu, irmão? Tem uma venda de açaí. São meios que a gente vai adquirindo para ir ajudando. Então, quando os irmãos passam ali, aqui está devolução aqueles cofrezinhos que foi para você botar um dinheirinho, notinha de 100, não é? Notinha de 50, de 20, não tem problema não, né? Quem recebeu aquele copinho, Joel, levante assim a mão. Quem recebeu aquele cofrezinho, não é? O seu dirigente não entregou, não. O seu dirigente não falou nada para você. Porque aqui no Templo Central, aqui foi bom, né? Aqui nós tivemos um bom resultado aqui com aqueles cofrezinhos aqui, né? Agora, fica com vocês. Se ainda não entregaram, então, fale com a igreja, dirigente. Vocês são líderes, nós estamos na frente de um grupo de pessoas para isso aqui. Foi escolhido para ser aquela pessoa que fica incentivando, estimulando, esclarecendo, não é? As coisas, animando o povo. É isso aqui. Tudo bem. Então, os cofrezinhos, batismo nas águas, no dia 28 de dezembro, o último domingo de dezembro.
batismo nas águas. Fale, meus irmãos, para as congregações, nos trabalhos de escola dominical, culto de domingo à noite, que é os dias que dão mais culto. Fale do batismo nas águas para os irmãos, para aqueles que estão já preparados para o batismo, querem, e ninguém está forçando ninguém a se batizar. Ninguém. Isso aqui é uma coisa voluntária, uma coisa pessoal, não é? É uma coisa que a pessoa escolhe por si mesma, deu vontade, quer, acreditou e sabe que tem que fazer isso aqui. Quem crê, com a igreja todinha, quem sabe? Quem crê, é isso aqui. Crê primeiro, aí você acredita, aceita, passa muito dia só no crer, né? Mas venha logo em seguida batizar, meu irmão, para você ter o direito na comunhão, né? No partir do pão, no cálice, e também o direito de membro batizado. Deixa eu perguntar de novo aqui, qual é a data marcada? Tudo bem, então fica assim. E mais uma vez veio acular a venda do açaí, que eu já disse para que é, viu? Então, os irmãos chegam ali, compram o seu copinho e se alimentam, deixam para ajudar na obra, viu? Vamos. Certo. Pode falar. As congregações da próxima segunda-feira. Congregação Betesda, esse aqui é o grupo de 4, os demais são de 3 congregações. Congregação Betesda, Tessalônica, Ebenezer e Emaús. Olha, irmão, aqui tem um pedido do irmão que estará à frente do trabalho de missões para a compra de Bíblia para ajudar os novos conversos, não é? Convertidos. Olhe, a questão de missões, nesse ano 2026, se nós alcançar, se o arrebatamento não for antes, porque eu tenho certeza que eu vou. Quantos têm certeza? Se for hoje, quem tem certeza, faça assim, chacoalha assim com a sua mão. É assim, porque vai acontecer. Não sabemos o dia e nem a hora que o Filho de Deus há de vir, não sabemos, mas de vir ele vem. Né? Então, precisamos para isso estar preparadinho. Quando vamos fazer uma viagem, a gente começa muitos dias arrumando a mala, bota um vestido, aí o homem bota a calça, bota uma cueca, bota as meias do sapato dele, e vai botando para não esquecer nada. Mas ele vai de longe, até que a malinha está toda prontinha, ele corrige, está bom, vai dar certo. Tranca e bota para ali, para na hora da viagem não ter mais outra coisa. Não é isso? A vinda de Jesus vai ser assim também. Tem que ir se preparando até a última hora. Tudo está pronto. Jesus sabe quando você está pronto. Tudo bem. Quer mais? Pois é. Então, o que eu quero falar é que no próximo 2 anos 26, nós vamos separar um dia de domingo para cada congregação, não é tempo central e nem aqui não, é os dias, mais um domingo, para ser o culto de missões com uma oferta específica para missões, amém? E aí isso aqui é incluído, esse pedido que o irmão fez. Irmãos, esse trabalho de comprar Bíblias para doar para os novos convertidos, ele começou em 2021, entendeu? Deus colocou no meu coração, eu como voluntário sozinho, todas as vezes comprando 50 Bíblias. Eu pesquisei em Teresina, dá R$5.000. Em São Paulo, como eu morei lá, eu conheço, né? Dá R$1.000. E de lá para cá a gente vem comprando.
Aí outros irmãos falaram, irmão Dalai, eu quero também contribuir, eu quero contribuir. E nesses últimos 3 anos, já tem vários voluntários, né? Esse ano foram feitos, se eu não me engano, 3 compras, né? Uma média de 150 Bíblias, que é direcionado para os novos convertidos de todas as congregações. E esse final de mês para o começo de mês, veio muitos pedidos e já acabaram as Bíblias, né? E aí nós vamos fazer uma nova compra para doar para os novos convertidos. Amém? Aí os irmãos só me procurem para a gente estar fazendo essa próxima compra. Tudo bem, então agora, quem está preparado para cantar? Os tocadores aí, vamos dar uma tonalidade especial aí. Irmão João Barros, irmão, cadê o irmão Ivan também? Chega aqui, irmão. Os que cantam, venham para cá, se juntam os dois, fiquem à frente aqui e vamos cantar. Vamos cantar. Pega aqui, irmão, pega aqui, pega aqui. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando. De pé toda a igreja. Fala a Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala a Deus. Fala a Deus. Fogo santo queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala a Deus, toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, sim, alegro atendo ao teu são os que vão expirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os céus desfrutar. Que Jesus os saudará bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Convidamos agora o pastor Getúlio Gabriel para orar, despedindo, e o pastor Cícero Lopes com as bênçãos. Senhor Deus, querido Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor, estamos agradecidos a Ti, ó Deus, por tudo quanto ouvimos da Tua parte nesta noite. Obrigado pelos louvores, Senhor, pelas mensagens, Senhor da glória. Deus Santo e querido.